Bolsonaro me parece que está com medo, né? Já está recolhido, já chegou no Brasil, não foi como ele imaginava que seria, né? Então, assim, ele está vendo que ele perdeu força, que ele não tem mais a influência que ele tinha. Então, essa notícia que eu estava conversando com a Sara, né? A notícia que é de hoje, né? O Mauro Cid vai prestar esse depoimento daqui a alguns dias. Então, aí já houve um vazamento, porque ele já está conversando com advogados, com pessoas próximas, né? E essas pessoas próximas acabaram revelando aí para algum jornalista que escreveu essa matéria, né? Dizendo que ele deve entregar ao Bolsonaro, dizendo que a ordem partiu diretamente. Isso é importante porque o Bolsonaro, ele nega isso. Ele já falou sobre isso, ele falou que ele nem sabia dessas joias, que ele não tinha nada a ver com as tentativas de recuperar essas joias. Então, se esse depoimento foi enfático nesse sentido, isso aí pode complicar bastante a vida do Bolsonaro, você não acha? Eu acho, Miguel. E tem um fator também que é o seguinte: o Bolsonaro não é mais o presidente da República, né? Então, assim, o Mauro Cid, apesar de ter sido assim, o braço direito, os dois braços de Bolsonaro, né? Aquele cara que não saía do lado dele. Mas agora, né, o Bolsonaro não tem mais poder nenhum, né? Ele não tem mais foro privilegiado, ele não tem mais nada, ele não tem mais autoridade, não tem mais poder. Então, assim, o Mauro, ele vai querer limpar a barra dele de alguma forma, né? Não vai querer sobrar para ele toda a culpa. Então, vamos aguardar. Estou ansiosa para ouvir esse depoimento. Me parece que é na quarta-feira. Né? E assim, o Bolsonaro me parece que está com medo, né? Já está recolhido, já chegou no Brasil, não foi como ele imaginava que seria, né? Então, assim, ele está vendo que ele perdeu força, que ele não tem mais a influência que ele tinha. E tudo leva a crer que Bolsonaro sabia, assim, que partiu de ordem, assim, ele usou todo o aparato, né, militar para poder, sei lá, tentar ficar com essas joias de forma clandestina, né? Até assim, nos últimos dias de governo, ele mandou um sargento da Marinha para ir lá tentar mais uma vez resgatar essas joias. Então, assim, se não foi Bolsonaro, quem que foi, então? Ministro de Minas e Energia? Alguém sabia disso, então, assim, vai aparecer, né? Vai aparecer. E ele falou, eu acho que a mídia não está repercutindo muito, eu não sei como é que vocês falaram nisso, mas existe uma entrevista, alguma coisa assim, ele falando para um jornalista, enquanto ele estava nos Estados Unidos, de que ele nem fala em Arábia Saudita, ele fala em Emirados Árabes. Né, ele cita, não sei se ele se confundiu ou se realmente essa história também está um pouco confusa, né? Pode ser que ainda falta muita coisa para ser esclarecida. Eu estou ansiosa para saber. Ele falou dos Estados Unidos, né? Falou? Emirados Árabes. Eu lembro disso, a gente noticiou, a gente comentou aqui. Aqui eu acho que eles alegaram que foi confusão do Bolsonaro. Pode ser. Mas essa história da Arábia Saudita e Emirados Árabes, né? Porque a refinaria aqui no Brasil, na Bahia, foi para os Emirados Árabes, para um fundo dos Emirados Árabes, controlado pelo governo dos Emirados Árabes. E as joias vieram da Arábia Saudita. Né? Só que quando eu fui fazer o exame das visitas do Bolsonaro, a hipótese de que as joias sejam propina não precisa ser a refinaria, porque os árabes, na visita que o Bolsonaro fez à Arábia Saudita, os árabes prometeram investimentos no Brasil da ordem de 19 bilhões de dólares no Brasil, entendeu? E esses investimentos ficariam no âmbito do governo federal. Ele ia indicar para onde iria esse dinheiro. Imagine como isso não abre oportunidade de corrupção. Imagine. Com certeza. Isso aqui, investe aqui, investe ali, porque, evidentemente, que o investimento estrangeiro no Brasil iria exigir que o governo federal se envolvesse, como é normal até, não tem jeito, se envolvesse questões de regulamentação, às vezes um benefício fiscal aqui ou ali, liberação de alguma coisa. Isso acontece. Isso, inclusive, é difícil, às vezes, apurar a corrupção no alto escalão, nível presidente da República, é difícil, porque
você não pode criminalizar a política. E o presidente ele tem prerrogativa de fazer isso, por exemplo, de indicar, investe aqui. O presidente da República pode chegar para um príncipe árabe e falar, não, investe lá no Porto de Santos, é o melhor. Pode fazer isso, não é crime. O que é crime é você receber uma joia, entendeu? Porque aí você configura. E você não declarar Exato. que recebeu, né? Por que não declara? Justamente por um presidente ter tanto poder que é preciso muito cuidado com essa coisa de recebimento de presentes milionários. Né? Essa é a razão básica. É que nem um juiz. Um juiz, por exemplo, não pode receber joias de 16 milhões de reais do advogado, da parte, né? Exatamente.